nessa noite nós temos um desafio. Nós vamos abranger aqui 30 versículos, portanto nós faremos uma primeira leitura para melhor absorção do versículo 13 ao versículo 23, tá bom? Então, primeiramente, Atos, capítulo 13, do versículo 13 ao 23, diz assim a palavra do nosso Deus: Então Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge na Panfilha. João, porém, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, passando além de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. Entraram na sinagoga no dia de sábado e sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então Paulo se levantou e, pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, e vós, tementes a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo quando eram estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Ele os suportou no deserto por quase 40 anos. Depois de destruir as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança. Isso tudo levou cerca de 450 anos. Depois disso, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. E então pediram um rei, e durante 40 anos, Deus lhes deu como rei Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, do qual também testemunhou, dizendo: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento. Mais do que me ouvir falar ou orar, eu quero convidar você também a orar ao Senhor, pedindo: Senhor, fale ao meu coração. Eu vim hoje aqui buscar a palavra do seu trono, uma palavra do Senhor. O Senhor quer falar comigo nessa noite. Ó Deus, fala conosco, nesse momento em que nos reunimos para ouvir a voz do Teu Espírito, aqui na Escritura, o Espírito que soprou essas palavras sagradas, para nossa exortação, para nossa edificação. Edifica a Tua igreja nessa noite, convida tantos outros que estão perdidos, desgarrados, a encontrarem o caminho da salvação, que sejam, ó Deus, de fato, tendo aqui os olhos abertos, os corações dilatados para receber a Sua palavra. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus, amém e amém. Sabe aquela história de que em casa de ferreiro espeto é de pau? Ou de que santo de casa não sabe fazer milagre, não faz milagre? É mais ou menos isso que acontece aqui nessa passagem. Talvez muitos de nós já passamos pelo que Paulo passou aqui. O desafio de falar no ambiente familiar, na casa dos seus pais, aqueles que viram você nascer, crescer, que conhecem todas as suas variações de humor, conhecem a sua chatice, conheceu a sua adolescência quando batia a porta do quarto, sabe todos os seus defeitos, os seus irmãos, aquele ambiente de convivência, os seus amigos que outrora você andou lá no mundo, e que sabe todos os seus podres, que você olha para aquela pessoa e já fala: meu Deus do céu, será que ele ainda lembra daquilo? É um grande desafio nós falarmos no lugar de onde nós saímos, e pessoas que conhecem o nosso passado, ou ambientes que lembram o nosso passado. E é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo, no primeiro sermão de Paulo em toda a Bíblia, preste atenção nisso, é o primeiro discurso de Paulo da Escritura, Atos capítulo 13, é isso que ele faz. Ele vai retornar à sinagoga, dessa vez em uma cidade diferente, a sinagoga lá da cidade de Antioquia. Chegaram ali em Antioquia da Psídia, entraram na sinagoga no dia do sábado e sentaram-se. A sinagoga era o lugar onde os homens se assentavam para discutir as Escrituras. Paulo conhecia bem aquele ambiente. As indicações que nós temos no livro de Atos é de que Paulo fosse
um dos membros do Sinédrio, antes evidentemente da sua conversão. O Sinédrio eram esses 70 homens importantes judeus que conheciam muito bem a Escritura e que também julgavam o povo em questões judiciais, governavam o povo de maneira geral. Paulo era um homem conhecedor da Escritura, ele mesmo vai dizer posteriormente que ele é fariseu, da tribo de Benjamim, conhecedor da palavra de Deus, hábil na Escritura, treinado numa das melhores escolas que havia na época, e agora ele retorna a esse ambiente para falar da mensagem do Antigo Testamento, daquilo que ele conhecia muito bem, mas com uma diferença fundamental. Nós temos agora Paulo não entrando como um judeu, um escriba, um fariseu, mas ele entra como alguém crente em Cristo Jesus, e isso muda toda a sua mensagem, isso muda a forma como ele entrega essa mensagem. É exatamente isso que nós vamos ver aqui nessa noite, quando percebemos que toda essa pregação de Paulo é uma pregação cristocêntrica, é uma pregação em que tem Cristo no centro. Ele parte lá do Antigo Testamento, onde nós brevemente veremos, mas ele vai chegar no alvo da mensagem onde ele queria chegar, que é Cristo. E o ensino de Paulo é sempre apontar para Cristo. Cristo é para ele o centro da história. E resumidamente, a mensagem que ele vai trazer, que ele trouxe naquele sábado, para aqueles homens judeus, que eram conhecedores da Escritura, é de que Cristo é o centro da história, e é por meio dele que nós recebemos a salvação. Essa mensagem é uma mensagem atemporal, ela é uma mensagem eterna, ela é atemporal porque ela serve para todos os tempos, não apenas para eles naquele dia de sábado, mas para nós, 2000 anos depois, num domingo, e ela vai continuar servindo, porque ela é eterna, ela o será para todos sempre, ela nunca vai deixar de ser. Essa é a mensagem mais importante que a igreja tem de pregar, a mensagem de que Jesus Cristo é o centro de toda a história, de todo o universo, e é por meio dele que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Algumas partes dessa passagem para você observar rapidamente. Nós temos uma breve introdução. Lucas nos introduz aqui as cidades em que o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, passam. Ali você tem uma menção de que João Marcos se separa deles, volta para Jerusalém, e eles continuam então essa viagem por alguns locais. E Lucas, esse historiador que relata o livro de Atos, ele vai fazer uma pausa aqui para destacar esse primeiro sermão do apóstolo Paulo. A primeira parte desse sermão, nós vemos dos versículos que nós lemos aqui, do versículo 16 até o versículo 23, e algo interessante é que Paulo começa o sermão dele de modo semelhante ao modo como Pedro começou lá em Atos 2, varões israelitas, ouvi. E quando Paulo então passa a discursar, aliás, convidado pelos membros da sinagoga, alguém tem alguma coisa para falar? Era comum eles lerem a lei e os profetas, que é o que? O Antigo Testamento. Se você parou para perceber, você pode fazer esse teste agora, marcar a sua Bíblia bem no final do Antigo Testamento, lá no capítulo 4 de Malaquias, lá naquela página, está escrito assim, Novo Testamento, e você vai perceber uma coisa, o Antigo Testamento, ele representa aproximadamente 66%, 2/3 da nossa Bíblia. A maior parte da sua Bíblia é Antigo Testamento. E às vezes a gente chega e fala assim, não, é que o Antigo Testamento já foi, o que importa agora é o Novo. Hã? Alô? É o Novo? Será que Deus não propôs essa mensagem de 66%, 2/3 de toda a Escritura com um objetivo muito claro? E Paulo vai discursar a respeito desse objetivo, porque o que Deus faz em todo o Antigo Testamento, e o que Paulo mostra nesses versículos de 16 a 23, é que Deus estava preparando o cenário para a chegada de Cristo. Preste atenção nisso. Todo o Antigo Testamento é a preparação
do cenário para Cristo Jesus, e é por isso que Paulo vai habilmente conectar a mensagem do Antigo Testamento a Cristo. E como ele faz isso? Preste atenção. Ele começa resgatando a história do povo de Israel lá do Egito. Um detalhe importante: Paulo estava falando com gente que conhecia muito bem o Antigo Testamento. Eu sempre digo o seguinte, gente: os melhores doutores de hoje, os melhores PhDs, pode ser formado no que for, em hebraico, em arqueologia, eles vão ainda assim conhecer muito menos do que um mendigo daquela época de Jesus, porque ele viveu lá. Dá para entender isso? Quanto mais um homem da lei, como eram aqueles homens, eles conheciam muito de Bíblia, alguns deles tinham o Antigo Testamento gravado na memória. Você citava um trecho lá de Oséias, ele falava, é Oséias capítulo 9, versículo 17, nem tinha versículo, né? Mas suponha que tinha. Eles citavam trechos inteiros de Salmos, os profetas, de forma hábil, e Paulo está falando com conhecedores da palavra, não era novidade para eles, mas ele começa resgatando essa mensagem a partir lá da história, quando Deus resgata o povo do Egito, versículo 16. Depois, no versículo 18, ele vai resumir a trajetória pelo deserto. Deus os suportou, ou seja, Deus os auxiliou por quase 40 anos, quando eles peregrinaram no deserto. E depois ele vai dizer um pouquinho ali daquela parte, daquele trecho que abrange o livro de Josué, depois de destruir as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes o território por herança. Isso tudo levou cerca de 450 anos. Paulo então parte para falar de outro trecho importante a respeito dos juízes de Samuel. Está lá no versículo 20 e versículo 21, quando o povo de Israel pede um rei, então Saul é ungido, e posteriormente Paulo chega no alvo daquilo que ele queria, que era Davi. Na mensagem de Paulo, Davi vai ser o ponto de conexão com Cristo. Perceba o que vai dizer lá no versículo 22, depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, do qual também testemunhou dizendo, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, Jesus. Um dos títulos mais conhecidos de Cristo em toda a Escritura é que ele é descendente de Davi. Na Bíblia, Jesus é chamado de descendente de Davi, raiz de Davi, filho de Davi, rebento de Jessé, leão da tribo de Judá. Todos esses títulos que conectam com esse importante personagem do Antigo Testamento chamado Davi. Portanto, irmãos, nós vemos esse Jesus, que é descendência de Davi, com um objetivo muito claro: ser o Salvador daqueles que depositam a fé em Cristo. Irmãos, nós como igreja, nós temos perdido o que nós temos que pregar para as pessoas. Nós não sabemos mais como igreja, não estou falando só de Segunda Igreja Batista, estou falando como igreja de Cristo. Nós perdemos o sentido da missão. Abra aí a divulgação das igrejas e você vai entender o que eu estou falando. Ainda mais no começo de ano, é um caos. 12 dias de buscas para 12 meses de bênção. Aí tem uns que resumiram, achou muito pesado. 6 dias de busca. Primeiro dia você busca por janeiro e fevereiro, o segundo por março e por abril, o terceiro por maio e junho, e assim vai. A mensagem que nós temos pregado como igreja do século 21 é a mensagem de bênção. Venha que Deus vai te abençoar. Não é mais a mensagem da cruz, não é mais a mensagem do arrependimento, não é a mensagem de João Batista, arrependei-vos, não é a mensagem de Jesus, arrependei-vos, não é a mensagem de Paulo, arrependei-vos, não é mais essa mensagem, é venha e você vai ser abençoado, e você vai ser próspero, e você vai ser rico, e a vontade de Deus para a sua vida é essa, e eu profetizo na sua vida isso. É só coisa boa, só coisa boa. A vida é um mar de rosas, é a Disney, é uma coisa assim incrível. Essa não é a mensagem que Paulo entrou na sinagoga para pregar.
E algo muito importante de nós aprendermos é que nós temos que conhecer a nossa Bíblia. Conhecer a nossa Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Começo de ano agora, vários entraram no grupo para ler a Bíblia. Alguns já nem entraram, né? Mas é importante que você leia a sua Bíblia, que você conheça as histórias do Antigo Testamento, porque elas dizem respeito a Cristo. Elas estão falando da nossa salvação em Cristo Jesus. Elas estão comunicando como Deus preparou todo o cenário para a vinda do Messias. E aliás, muitas coisas do Antigo Testamento, na verdade, são figuras daquilo que Cristo viria a fazer aqui no mundo. É importante que você, como crente, conheça. Irmãos, quantas vezes nós vamos ter que repetir isso? De que a nossa geração de cristãos é uma geração semi-analfabeta. Não conhece a Escritura, a geração que mais tem recursos, a geração que tem zilhares de versões bíblicas, mas não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia. É vergonhoso você chegar num culto e crentes de 5, 10 anos de vida cristã, você fala, abre em Malaquias, a pessoa fica 10 minutos procurando o texto, não sabe onde está, porque nunca leu, nunca se interessou. Não é simplesmente uma confusão, não, é um desconhecimento intencional da Escritura. Nós não conhecemos a história do povo de Deus, a história que é nossa história. A partir do momento que você crê em Cristo Jesus, você é filho de Abraão, é descendência de Abraão por meio de Cristo. Tudo que acontece no Antigo Testamento é povo seu, é família sua, é família de Cristo Jesus. É como Deus conduziu todas as coisas para chegar ao ponto em que chegou. É importante conhecermos essas histórias. E então, irmãos, nós chegamos àquilo que ocupa a parte principal deste sermão de Saulo, que é do versículo 24 até o versículo 41. Nós faremos aqui a leitura progressiva também dessa passagem. Antes do aparecimento dele, João pregou a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento, versículo 24, olha que interessante, a mensagem, quando Paulo retoma agora, faz um salto de Davi, a figura do Antigo Testamento, e nesse resumo ele salta para João Batista, dizendo que ele pregou o arrependimento, o batismo de arrependimento. E versículo 25, mas ao concluir seu ministério, João dizia, que pensais que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas depois de mim vem aquele de quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. E Paulo diz, irmãos, filhos da linhagem de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, foi a nós que a palavra desta salvação foi enviada. Pois os que habitam em Jerusalém, as suas autoridades não reconheceram Jesus e, condenando-o, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Esse trecho aqui, gente, ele é muito interessante. Paulo vai dizer, eu acho que a Almeida século XXI ela nem traduz adequadamente a ideia do que Paulo fala. Eu creio que a ARA, a revista atualizada, é mais precisa nesse sentido, porque ele vai dizer assim, que essas autoridades não conheceram Jesus e nem as Escrituras, e por não conhecer as Escrituras, eles acabaram cumprindo aquilo que os profetas diziam. Ou seja, ele está dizendo, vocês leem o Antigo Testamento todos os sábados, mas vocês não entenderam a mensagem, e de fato eles não tinham entendido. Eles não entenderam que todas aquelas profecias do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Eles não entenderam que a saída lá do Egito apontava para uma saída maior, de uma escravidão maior. A pior escravidão que o povo passou não era a escravidão no Egito, mas a pior escravidão é estar acorrentado pelo pecado, é ser escravo de Satanás. Não é comer os alhos e as cebolas do Egito, mas é comer literalmente o pão que o diabo amassou. É viver aprisionado pelo pecado. Era esse o principal Egito que Deus queria libertar o povo, e eles liam isso, mas não entendiam. Eles liam os profetas e liam os salmos messiânicos, mas eles não entendiam que Jesus era o Salvador. Mesmo com todos os milagres, todos os ensinos impressionantes de Jesus, eles não compreenderam isso. O apóstolo Paulo vai falar da inocência de Cristo no versículo 28 em diante, e mesmo não encontrando nele
nenhuma acusação digna de condenação à morte, pediram a Pilatos que ele fosse executado. Quando terminaram de fazer todas as coisas que haviam sido escritas a respeito dele, tirando-o do madeiro, o puseram numa sepultura. Versículo 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele foi visto durante muitos dias pelos que haviam subido com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para o povo. E nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos pais. Querido e querida que está aqui nessa noite, preste atenção nisso. A maior mensagem que Deus quer te entregar nessa noite é de que Jesus Cristo veio a esse mundo para morrer numa cruz pelo nosso pecado, de que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos pelo poder de Deus, de que ele está assentado à destra do Pai, esperando o momento em que ele vai vir novamente, voltar a essa terra para nos buscar, de que um dia todos nós iremos comparecer diante de Deus, enfrentaremos um juízo terrível, alguns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Esse é o caminho que está diante de nós, de que tudo que está aqui nessa terra vai passar, tudo, e que Jesus ele vem exatamente para nos resgatar dessa condenação eterna, essa condenação que está diante de todos nós. Você percebeu o texto que nós lemos no começo desse culto? O peso do pecado. Quão terrível é o pecado, e de fato ele nos separa de Deus, e esse é o motivo pelo qual Jesus veio a este mundo. Nós vamos ver inclusive isso na pregação de Paulo. Ele veio para nos dar o perdão dos pecados. Essa é a mensagem mais importante que você tem para receber nessa noite. A mensagem mais importante que você deve acolher no seu coração é ter a certeza de que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, de que Jesus é seu Salvador pessoal, de que você foi transformado por esse Evangelho que é anunciado em toda a Escritura. Você já foi transformado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Jesus verdadeiramente é o seu Salvador pessoal. Você pode dizer isso claramente, com certeza no seu coração, ou ainda não? Porque se ainda não, a palavra de Deus é muito clara em dizer que você está indo em direção à condenação eterna. Você pode estar sentado num dos bancos dessa igreja hoje, mas se você não tiver Jesus, você vai direto para a condenação eterna. Você pode dar R$1 milhão de dízimo, mas se você não tiver Jesus, você vai ser condenado eternamente. Você pode ser batizado, achando que o cair dentro de uma piscina, de um batistério, de uma caixa d'água, seja lá do que for, de um rio, eu fui batizado em tal dia, em tal ano eu fui batizado, ufa, agora eu estou salvo. Tem certeza? A sua vida produz frutos de arrependimento? Aquilo que você fez, o seu batismo, foi de fato um batismo ou foi um banho sem sabonete? Um banho mal tomado? Fez na emoção, fez depositando a fé naquela água que estava lá, porque se eu cair dentro dessa água e for batizado, aí pronto, minha vida está resolvida. Mas não está em Jesus, o seu coração não está em Jesus, a sua vida não representa essa vida que está em Jesus. Jesus não é o centro da sua vida. Então você pode frequentar cultos, dar dízimos, ser batizado, fazer boas obras e tantas outras coisas, mas ainda assim não ter Cristo. E pense que terrível vai ser. Isso deveria fazer os nossos corações tremerem nessa noite, por encarar a dura realidade de que você pode estar ouvindo um sermão todos os domingos, mas não ter um coração transformado. A dura realidade de que o seu filho pode estar ouvindo sermãos todos os domingos, mas ainda assim não ser transformado.
A realidade de que a sua esposa, o seu marido, pode frequentar uma igreja, mas ainda assim não ser transformado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Essa, sem dúvida, é a maior bênção que você pode receber na sua vida, querido. Esse, sem dúvida, é o maior milagre que você pode receber na sua vida: a salvação em Cristo Jesus. A certeza de um coração transformado pela graça de Deus. E Paulo vai dizer, usando uma palavra bem conhecida de todos nós, algumas Bíblias vão traduzir já por boas novas, outras usar evangelho: nós vos anunciamos o evangelho, as boas novas da promessa feita aos pais. Paulo tinha prazer em anunciar, queridos, esse é o nosso trabalho como igreja, anunciar Cristo. Olha o que esse teólogo disse: o trabalho missionário prático sempre começa com estudo forte, fundamental, doutrinário e bíblico. O trabalho missionário sempre começa com estudo forte, fundamental, doutrinário e bíblico. E o ensino forte e fundamental sempre levará a um trabalho missionário prático. Você tem uma vida missionária prática? Nós ouvimos aqui a respeito de missões. Somos acostumados a usar aquela máxima de missões, né? Você pode fazer missões indo, orando e contribuindo. É verdade que alguns vão fazer mais ou menos determinada coisa, é fato. Mas todos nós podemos ir. Não estou dizendo ir lá, criar missões nacionais, ir lá para o sertão nordestino, não. Aqui, onde você está plantado, Deus te chamou para ser um missionário. Está enchendo a sua cabeça de conhecimento da palavra de Deus, mas não tem um trabalho missionário prático, você está falhando naquilo que é de mais fundamental na teoria bíblica, que é o fazer discípulos. A mensagem que Paulo estava ali para anunciar, e que ele chega no âmago do que ele queria dizer, é a morte e ressurreição de Cristo. E como ele falou tantas e tantas vezes em outras cartas, como também em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Olha o que ele vai dizer a partir do versículo 33. A qual Deus cumpriu para nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no segundo Salmo: Tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, essa expressão, tu és meu filho, hoje te gerei, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, interpreta como sendo referente à ressurreição de Cristo. Versículo 34: E quanto a tê-lo ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais voltar à deterioração, Deus falou: eu vos darei as santas e fiéis bênçãos de Davi. Porque ainda em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo sofra deterioração. Ele vai resgatar vários salmos, Salmo 16, o Salmo 2, e ele vai explicar agora esse salmo, quando lá no Salmo 16 diz: não permitirás que o teu santo sofra corrupção. Estava se referindo a Davi? Ou seja, Davi não veria a morte. É isso que essa expressão quer dizer? E ele vai explicar, verso 36. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu, ou seja, morreu, e foi posto junto a seus pais, e sofreu corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu nenhuma corrupção. Ele vai exortar agora aqueles que estavam ouvindo a palavra pregada: irmãos, ficai pois sabendo que por meio dele vos é anunciado o perdão dos pecados, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas de que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Você ouve isso aqui, para você é tranquilo, não é? Está aí prestando atenção e tal. Olha, isso aqui numa sinagoga é como você tacar dar um tapa na cara deles, dizendo que a justificação é por meio da fé. Todo aquele que crê é justificado de todas as coisas de que não pudeste ser pela lei de Moisés. Paulo estava dizendo: a lei que vocês tanto leem, a lei que vocês tanto pregam, a lei que vocês se dedicam a entender todos os sábados, a lei que vocês memorizam constantemente, dia após dia, ela não é capaz de perdoar os seus
pecados. Olha que, não sei o que aconteceu aqui, um milagre de Deus, porque por muito menos Jesus foi caçado, né? Quiseram apedrejá-lo, quiseram lançar ele de um precipício, por menos que isso. E Paulo apontou o dedo na cara deles e disse: esse Cristo é aquele que pode nos dar o perdão dos pecados, é aquele que nos justifica diante de Deus. Nós somos sujos diante de Deus, impuros. E talvez uma das piores evidências dessa impureza é quando você olha para si e não consegue ver que está sujo. Quando você se acha bom, aí, meu amigo, é que o negócio está perdido de vez. Sabe aquela história de que o pior cego é aquele que não quer enxergar? Esse é o pior cego. O pior pecador é aquele que não consegue ver a situação diante de Deus, é aquele que se acha bom, que se acha limpinho, que se acha justo, que se acha adequado diante de Deus. Não. Quando você começa a se aproximar da cruz de Cristo, ela vai revelando as suas mazelas, os seus pecados, ela vai revelando a situação da sua vida, a corrupção do seu coração, e aí é que você enxerga que você precisa da graça de Deus, e por meio de Jesus Cristo, você é considerado diante de Deus justo, é alguém perdoado, é alguém aceito. É interessante que você bem sabe, esse era um dos temas centrais aí para Lutero, e ele vai, no prefácio do livro de Atos, ele vai dizer o seguinte: deve-se notar que, através deste livro, São Lucas ensina todo o cristianismo, que o verdadeiro e principal artigo da doutrina cristã é este: todos nós precisamos ser justificados somente pela fé em Jesus Cristo, sem nenhuma contribuição da lei, ou ajuda de nossas obras. Essa doutrina é o propósito principal do livro, e a principal razão para o autor escrevê-lo. Até parece que Lutero estava aberto aqui, um texto aberto em Atos capítulo 13, porque é exatamente isso que Paulo está falando para aqueles homens judeus. E ainda no versículo 40 ele vai continuar dizendo: tomai cuidado para que não venha sobre vós o que foi falado nos profetas, vede os zombadores, admirai-vos e desaparecei, porque em vossos dias realizarei uma obra na qual jamais creríeis, se alguém vos contasse. Mais uma vez Paulo confronta, dizendo: sabe aquilo que o profeta disse? Aquilo que o profeta escreveu lá em Abacuque capítulo 1 versículo 5, pois é, pode estar falando de vocês. Vocês são esses zombadores, vocês são aqueles que não creem. Percebeu a relação? Não crer em Cristo é zombar de Cristo. Não crer em Cristo é desprezar a Cristo. Sabe aquela pessoa que está sempre deixando para depois? Hoje não. É legal essa mensagem do Evangelho, pai. É legal essa mensagem do Evangelho, irmão. É legal essa mensagem do Evangelho, amigo. Mas hoje para mim não dá. Hoje eu não tenho tempo para isso. Você está zombando de Cristo. Você está cuspindo na cruz de Cristo. Você está desprezando Cristo. A mensagem do Evangelho só tem duas respostas possíveis: aceitá-la ou rejeitá-la. Se você não aceitou, se você não teve uma vida transformada pelo Evangelho, você já está rejeitando essa mensagem. É aquele tipo de pessoa que você constantemente encontra nas igrejas: agora eu não quero me batizar, agora eu não estou pronto para me batizar, agora não, depois, na próxima classe eu entro. É sempre depois, sempre na próxima. Por quê? Está zombando de Cristo, está menosprezando a mensagem do Evangelho, está sempre postergando, rebelde contra Deus. Se você hoje não aceitar essa mensagem no seu coração, você é inimigo de Deus. O que Paulo estava falando para aqueles homens. Mas curiosamente, quando nós observamos quais são as reações dessa pregação, é algo de se alegrar. Porque o verso 42 vai dizer que quando eles iam saindo, rogavam-lhes que lhes repetissem essas palavras no sábado seguinte. Rapaz, você pode vir aqui falar isso de novo aqui para a gente no sábado que vem? Nós queremos ouvir mais dessa mensagem.
Porque nós já ouvimos tanto a respeito do Antigo Testamento. Aqui, olha, já fizemos séries aqui de Gênesis a Malaquias, foi sempre muito bom, mas nós nunca ouvimos essa mensagem que você está trazendo hoje. Versículo 43, a reunião acabou, muitos judeus e gentios, devotos convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajavam a perseverar na graça de Deus. Aquilo ali era o mover de Deus, mover para a salvação de muitos e muitos. O poder do Espírito Santo, é esse o tema que nós ouvimos aqui da campanha de missões, no poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo, foi no poder do Espírito que a igreja nasceu. Foi no poder do Espírito Santo que a igreja avançou de um pequeno grupo, literalmente um pequeno grupo, de 11 pessoas, não era nem 12 mais, né? 11, para uma multidão imbatível. É no poder do Espírito Santo que a igreja continua avançando hoje. A mensagem que nós levamos para as pessoas só pode ser aceita se o Espírito Santo aplicar essa mensagem nos corações. Olha, isso traz dois sentimentos ao nosso coração. O primeiro sentimento de impotência. Quando você vai pregar o evangelho, você tem que ter esse, sabe, tem que jogar ali, ó, um pouquinho de impotência no seu coração. Na hora que você olha assim, fica cabisbaixo e fala: meu Deus, peraí, eu não sou nada diante de Deus. Essa pessoa que eu estou pregando também não é nada. Ela carece totalmente da graça de Deus, do favor de Deus. Se o Espírito Santo não aplicar essa mensagem nesse coração, tudo o que eu falar vai ser vazio. Esse é o sentimento de impotência. Mas tem o outro lado, o sentimento de encorajamento, de vigor. Quando você pensa assim: peraí, está nas mãos de Deus, Ele tudo pode, é o poder mais incrível do mundo, é o poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo faz coisas que nenhum de nós pode fazer. O Espírito Santo faz aquilo que é impossível aos nossos olhos, como pegar um grupo de judeus incrédulos, da mesma seita que colocou Jesus na cruz, e numa mensagem transformar aqueles corações para eles entenderem: esses que vocês crucificaram é o Filho de Deus, nele está a salvação, e vocês devem crer nele como seu Salvador. É encorajador saber que essa mensagem está nas mãos poderosas do Espírito de Deus. Esse sentimento que nós temos que ter a pregar a palavra. Deus, Ele faz aquilo que é impossível, irmãos. Era impossível Paulo se converter, e aqui está ele, sendo perseguido, sendo agora um missionário, deixou tudo para trás, deixou todos os títulos, deixou todas as amizades, todo o poder, os cargos, a fama, a autoridade que ele tinha para ser um missionário, um pregador da palavra de Deus. E agora, olhando para os seus irmãos, como Spurgeon vai dizer, como um mendigo dizendo ao outro onde encontrar o pão: ei, eu estava como vocês. Não digo com desprezo, eu digo porque eu quero que vocês experimentem da mesma água da vida que eu experimentei. Eu quero que vocês experimentem da mesma graça, da mesma misericórdia que eu experimentei. Isso transformou a minha vida. Eu estava tentando buscar algo, mas nunca encontrei o que eu encontrei em Cristo. É isso que Ele vai dizer. Para nós finalizarmos, eu queria reforçar essa mensagem daquilo que nós falamos aqui nessa noite. Jesus, Ele deve ser o centro de nossas vidas. Se Ele é o centro da história, é o ponto principal do que Paulo está falando aqui. Ele é o centro do universo. Ele é o centro da Escritura. Ele também deve ser o centro das nossas vidas. Ele é o centro da sua vida hoje. Até disse para o grupo de louvor, se não falar, gente, eu esqueço. Eu lembrei durante a semana e esqueci de novo, né? Daquela música que diz: Jesus, seja o centro. Jesus, seja o centro
Essa tem que ser a nossa oração. Tudo que eu fizer, em tudo que eu falar, tudo que eu pensar, em todos os meus planos, Jesus tem de ser o centro. Está começando um novo ano ainda, viu? Não chegou fevereiro, nós estamos aí no dia 49 de janeiro já, né? Mas vai chegar fevereiro essa próxima semana. É tempo de planos, não é aquela coisa toda. Vou comprar, vou fazer, vou viajar, vou. Jesus é o centro desses planos todos. Vou comprar, Jesus é o centro. Vou vender, Jesus é o centro. Vou viajar, vou mudar de emprego, vou mudar de cidade, Jesus é o centro. Vou namorar, aí que Jesus tem que ser o centro, meu filho. Se não for, o negócio está lascado. Vou casar, Jesus é o centro em tudo na nossa vida. Temos rendido a glória a Ele. E um outro ponto importante daquilo que nós aprendemos como aplicação daquilo que vemos nesse sermão cristocêntrico de Paulo: a igreja é chamada para pregar em lugares onde ninguém quer ir. Irmãos, o livro de Atos nos lembra constantemente dessa missão da igreja. A nossa missão é fazer Cristo conhecido. A nossa missão é a missão de Deus. É o que Livingstone falou: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Edwards falou: aqueles que desejam adorar e honrar a Deus. Quem aqui deseja honrar e adorar a Deus? Quem aqui a deseja? Edwards vai dizer: devem então refletir o caráter missionário de Deus. Amém! Então pega essa. Reflita o caráter missionário de Deus. Pregue, fale, testemunhe, deixe as pessoas verem a sua vida e crie curiosidade nelas do porquê que você é diferente. O que tem de errado com essa família sua que dá tão certo, está todo mundo destruído e você dá certo? O que tem de errado aí? Vem ver o que está de errado aqui, vou te mostrar. O que tem de errado que está todo mundo no seu serviço é corrupto, é ladrão, é mentiroso, é enganador, é fofoqueiro, e você não? O que está acontecendo? O que tem de errado em você? Você acha que não? Isso cria curiosidade nas pessoas. Por que você é tão abençoado? Por que você é tão feliz? O que está acontecendo? Testemunhe, fale da razão da sua vida, é Cristo. A igreja é o projeto missionário de Deus aqui na terra. A igreja é a agência missionária que nós necessitamos para alcançar os perdidos. A igreja é o meio pelo qual Deus vai cumprir as suas promessas do Antigo Testamento, dentre elas Abacuque 2,14, Isaías 11,9, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmãos, devemos fazer um arrastão santo nessa Paranaíba, pregando o Evangelho, anunciando Cristo. Eu te lembro isso várias e várias vezes, cada encontro, cada culto, como é o culto de domingo. Você está recebendo a munição para as batalhas que você vai enfrentar a partir dessa semana. É o revestimento do Espírito Santo, é a espada do Espírito que você está empunhando, falando assim: eu estou sendo encorajado a sair à guerra, e Deus traz ao seu coração pessoas que você conhece, pessoas que estão ao seu redor e que precisam dEle, que precisam da salvação. Não se omita. Você é um missionário de Deus. Você é a resposta de oração para aqueles que estão perdidos em trevas. Vamos, avante, em frente, sempre para a glória do Senhor.